Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, lembrando que nós estamos falando de sugestões neste ano para boas leituras. E eu tenho uma sugestão para você, vou te apresentar aqui agora, uma sugestão de um bom livro para você ler nesse ano 2020. Então, pessoal, é difícil a gente escolher, hein? Sugestões de leitura. São diversos os livros, são material muito bom realmente. Esse daqui é um deles. Vou apresentar brevemente, aí fica para você a sugestão. Qual que é esse livro então aqui? O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. Scott Hahn, pelo nome você já percebe, né? Não é brasileiro, é um americano. Primeiro então vou falar rapidinho de Scott Hahn, aí depois um pouco sobre o livro. Fica a sugestão para você. Scott Hahn hoje é um famoso professor católico nos Estados Unidos, dando aula na Universidade de Steubenville, uma universidade franciscana no estado de Ohio. Conheço a Universidade de Steubenville, já estive lá 2 vezes. E o professor Scott Hahn dá aula de teologia, tem diversos outros livros, mas a história dele é especial. E esse livro aqui também é especial, por isso eu peguei esse livro aqui para dar uma sugestão para você. Então, brevemente, Scott Hahn era um protestante, né? Sua fé é protestante, pastor, estudou teologia protestante, e justamente aí, em determinado momento, isso lá, se eu não me engano, no final dos anos 80, se não estou enganado, ele vai se aprofundar nos estudos porque ele está querendo descobrir algo mais em relação à Eucaristia. E ele vai percebendo que aquilo que os católicos falam da Eucaristia, ou seja, a presença real de Jesus, tem fundamento bíblico e tem fundamento nos padres da igreja. Os padres da igreja é a primeira geração, ou melhor, a geração que segue aos apóstolos, aqueles que conviveram com os apóstolos, muito deles, e outros também que seguiram, né? Então ele vai perceber que a Eucaristia realmente é real. E tudo isso leva a toda uma história de conversão. Scott Hahn torna-se católico. E como eu falei para você, hoje é professor na Universidade de Steubenville, nos Estados Unidos, autor de vários livros. Tá, isso foi um breve relato sobre Scott Hahn, para você saber quem é o autor desse livro. Sobre o livro em si, nessa vivência de Scott Hahn com a palavra de Deus, buscando a raiz, a motivação da sua fé, ele tornou-se católico, então ele tem que entender agora o que ele está vivenciando, a fé que ele está vivenciando. Na sua conversão tem, por exemplo, a importância da Santa Missa. Primeira vez que ele foi na missa, ele diz que ele se depara com a abertura da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a celebração da Santa Missa, nós temos a palavra de Deus do início ao fim. Cada frase, texto que é citado, não só as leituras em si, mas outras orações, todas têm a raiz na palavra de Deus. E Scott Hahn, como ex-protestante, ele percebe isso. Isso fica muito forte para ele, né? E agora, em particular, esse livro, ele vai trabalhar justamente a questão da Santa Missa e a questão do livro do Apocalipse, porque ele faz uma leitura toda especial do livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, esse livro que para muitos de nós nossa, que livro estranho, fala de coisas do futuro, fala de imagens que a gente não entende. Pois é, Scott Hahn vai trazer isso para nós. Ele traz isso na questão do que é esse cordeiro imolado, o que é o sacrifício desse cordeiro, como que tudo isso está ligado à celebração da Santa Missa. Gente, é um livro realmente muito bom. Eu indico ele para você ler esse ano 2020, para quem não leu ainda, pelos seguintes motivos. Primeiro, você tem aqui um autor que tem uma história de ser protestante, converte-se à fé católica e com isso ele traz realmente uma visão diferenciada, né? Muito interessante sobre o autor em si. Segundo, é um livro que trabalha a Santa Missa. E para nós católicos valorizar a Santa Missa e compreendê-la cada vez mais, o grande sacrifício de Cristo, é fundamental. E esse livro valoriza a Santa Missa em relação ao livro do Apocalipse. Com isso você também está aprendendo sobre a palavra de Deus. Então realmente é um livro que vale muito a pena.
Se você é evangélico, de repente está me assistindo aqui, um evangélico, um protestante, também para você vale a pena. Vale a pena pelo autor, pela história dele e vale a pena pelo material em si. Te convido também à leitura desse livro. Então fica aí, gente, a dica, procure pela internet onde você pode encontrar esse livro, é fácil de encontrar, né? O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn, saiu nesse caso que eu tenho aqui pela Loyola, mas eu acho que outras edições também, tá bom? Essa é a breve dica de hoje, até uma próxima, um novo livro que eu vou indicar para você. Deus te abençoe, você e toda a sua família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria.